Existe um segundo invisível, um intervalo tão curto que você nem percebe quando acontece. Mas é nesse segundo que muita gente perde tudo. Não é o grande erro planejado. Não é uma decisão pensada durante dias. É um instante de impulso. Um comentário atravessado, um olhar interpretado como desafio, uma palavra dita com raiva. E pronto. Relacionamentos racham, portas se fecham, reputações se dissolvem. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela discussão que não precisava ter acontecido. Aquela mensagem enviada no calor do momento. Aquela reação que, segundos depois, você desejaria poder apagar. O problema não é sentir raiva. O problema é perder a cabeça. Porque quando você perde a cabeça, você perde o controle da própria vida. E hoje, você vai entender algo que quase ninguém ensina. Manter a cabeça no lugar não é fraqueza, é poder absoluto. Essa não é uma história sobre reprimir emoções. É sobre dominar a si mesmo. E tudo começa com um homem comum, chamado Gabriel. Capítulo 1. Gabriel e o momento da ruptura. Gabriel tinha 35 anos. Trabalhava numa empresa estável, tinha uma rotina previsível, contas em dia e uma vida que por fora parecia resolvida. Mas por dentro, ele vivia em constante estado de tensão. Gabriel não era agressivo, não era violento, mas era reativo. Qualquer coisa fora do esperado já acendia algo dentro dele. No trânsito, bastava alguém fechar seu carro. No trabalho, uma crítica mal colocada. Em casa, um acúmulo de pequenas frustrações. E sempre acontecia a mesma coisa. Primeiro o corpo reagia, depois a mente tentava justificar. Ele levantava a voz, respondia atravessado, dizia coisas que não queria dizer. E o arrependimento vinha depois, sempre depois. Gabriel conhecia bem aquela promessa silenciosa feita no fim do dia. Da próxima vez, vou me controlar. Mas a próxima vez sempre chegava, e o desfecho era sempre igual. Até o dia em que tudo desmoronou. Era uma reunião comum, nada extraordinário. Um projeto atrasado, um prazo apertado. O gestor fez uma observação em público. Não foi um ataque direto, mas o tom soou como julgamento. Algo explodiu dentro de Gabriel. Ele interrompeu, elevou a voz, tentou se defender, atacando. A sala ficou em silêncio. Naquele instante, ele não percebeu, mas algo importante havia acabado. 2 semanas depois, veio a demissão. Não por incompetência técnica, mas por algo que o gerente chamou de instabilidade emocional. Naquela noite, sentado sozinho, Gabriel sentiu algo diferente. Não era raiva, era clareza. Ele percebeu algo assustador. Não foi o chefe que destruiu sua posição. Foi um único momento em que ele perdeu a cabeça. E pela primeira vez, Gabriel não se perguntou: por que isso aconteceu comigo? Ele perguntou: por que eu deixo minhas emoções decidirem por mim? Essa pergunta mudou tudo. Capítulo 2. O inimigo invisível. Nos dias seguintes à demissão, Gabriel começou a perceber algo inquietante. Ele não estava com raiva do chefe. Nem da empresa, nem da situação. Ele estava com raiva de si mesmo. Porque, olhando para trás, tudo ficava claro demais. Não foi aquele dia específico. Não foi aquela reunião isolada. Foi um padrão. Um padrão silencioso que vinha se repetindo há anos. Sempre que algo fugia do controle, Gabriel reagia. E ao reagir, ele entregava o controle justamente no momento em que mais precisava dele. Foi então que ele se deparou com algo que quase ninguém percebe. A raiva não é apenas uma emoção. Ela é um estado químico. Quando a raiva surge, o cérebro entra em modo de ameaça. O corpo se prepara para lutar ou fugir. E a parte responsável pela lógica, pelo pensamento racional, pelo julgamento, simplesmente se cala. É como se alguém desligasse o painel de controle e deixasse o sistema no automático. Por isso, no auge da raiva, Gabriel dizia coisas que não acreditava, tomava decisões que não tomaria em estado calmo e defendia posições que, horas depois, ele mesmo não reconhecia.
A sensação era de poder momentâneo, mas o resultado sempre vinha depois. Ele começou a entender algo perturbador. A raiva não destrói no momento em que aparece. Ela destrói no momento em que você age sob seu domínio. E aqui está o ponto central que mudou tudo. Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um espaço. Um espaço minúsculo, quase invisível. Mas é nesse espaço que mora a liberdade. Gabriel percebeu que nunca havia aprendido a habitar esse espaço. Ele pulava direto do estímulo para a reação, sem pausa, sem escolha, sem comando. E perder a cabeça, agora ele entendia, não era explosão, era ausência de presença. Capítulo 3. Os homens que não perdiam a cabeça. Em busca de respostas, Gabriel começou a estudar pessoas que enfrentaram situações muito piores do que as dele, e ainda assim permaneceram firmes. Homens que viveram guerras, perseguições, fome, perdas irreversíveis, e que mesmo assim não se tornaram escravos da raiva. O que todos eles tinham em comum não era frieza emocional, era domínio interno. Eles entendiam algo simples, porém devastador para o ego moderno. Você não controla o que acontece, mas controla o significado que dá a isso. Enquanto a maioria das pessoas se irrita esperando que o mundo se adapte às suas expectativas, esses homens faziam o oposto. Eles se adaptavam à realidade. Gabriel percebeu algo desconfortável. Ele sempre esperava que as pessoas fossem diferentes, que as situações fossem mais justas, que o mundo fosse mais conveniente. E toda vez que isso não acontecia, vinha a frustração. Depois, a raiva. Depois, o erro. Esses homens do passado não desperdiçavam energia brigando com o inevitável. Eles economizavam força para o que realmente importava. E Gabriel começou a enxergar a raiva sob outra luz. Não como algo que precisava ser eliminado, mas como um sinal. Um aviso de que ele estava tentando controlar o que não dependia dele. A partir desse entendimento, algo começou a mudar. Capítulo 4. Controle real. Gabriel pegou um caderno e fez algo que parecia simples, mas não era. Ele escreveu 2 listas. Na primeira, o que depende de mim. Na segunda, o que não depende. Na primeira lista entraram poucas coisas: suas atitudes, suas palavras, suas escolhas, seu comportamento. Na segunda, quase tudo o que costumava tirá-lo do sério: o trânsito, o humor das pessoas, as decisões dos outros, o passado, as expectativas frustradas. Foi quase constrangedor perceber isso. Gabriel passara anos desperdiçando energia emocional tentando controlar o que jamais esteve sob seu comando. A partir daquele dia, ele adotou uma regra dura, porém libertadora. Se posso agir, ajo. Se não posso, solto. Sem discutir consigo mesmo, sem ruminar, sem insistir. E algo curioso aconteceu. Quanto menos ele tentava controlar o mundo, mais controle ele sentia sobre si mesmo. A raiva começou a perder força, não porque os problemas desapareceram. Mas por que Gabriel parou de lutar contra fantasmas? Capítulo 5. O poder da pausa. O primeiro grande teste veio rápido. Gabriel estava resolvendo questões burocráticas da demissão. E-mails, telefonemas, prazos, tudo lento, tudo confuso. Em uma ligação específica, o atendente repetia respostas vagas, como se estivesse lendo um roteiro decorado. A cada frase, algo subia pelo peito de Gabriel. O velho impulso apareceu. A mandíbula apertou, a respiração encurtou, aquela vontade conhecida de interromper, elevar o tom, impor força. Mas dessa vez, algo foi diferente. Gabriel lembrou da regra que havia decidido testar: não responder no primeiro impulso. Ele não desligou, não discutiu, não explodiu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Esses segundos pareceram longos, quase desconfortáveis. Mas foi ali que algo importante aconteceu. A intensidade diminuiu. O corpo ainda estava tenso, mas a mente começou a clarear. Aquela urgência de reagir perdeu força. Gabriel percebeu algo que nunca havia notado antes.
A raiva precisa da sua atenção para continuar existindo. Se você não a alimenta com pensamentos, palavras e ações, ela começa a morrer sozinha. A pausa não era fraqueza, era recuperação de comando. A partir daquele dia, Gabriel passou a treinar isso deliberadamente. Antes de responder um e-mail difícil, ele esperava. Antes de falar em uma conversa tensa, ele respirava fundo. Antes de reagir, ele criava espaço. E quanto mais ele praticava a pausa, menos frequentes se tornavam os impulsos explosivos. Ele começou a entender que não reagir imediatamente não significa aceitar tudo, significa escolher o melhor momento para agir. E escolher o momento certo é coisa de gente forte. Capítulo 6. A história que você conta a si mesmo. Com o tempo, Gabriel percebeu que a raiva não nascia apenas dos fatos. Ela nascia da história que ele contava sobre os fatos. Antes, sua mente funcionava assim. Isso é injusto. Estão me desrespeitando. Isso não deveria estar acontecendo. E cada uma dessas frases internas era como gasolina jogada no fogo. Agora, ele começou a questionar essas narrativas. Quando algo o irritava, ele se perguntava: existe outra forma de interpretar isso? No início, parecia artificial, quase forçado, mas aos poucos algo mudou. O comentário ríspido podia ser cansaço. A demora podia ser incompetência, não malícia. O erro alheio podia ser simplesmente humano. Gabriel não estava se enganando, ele estava ampliando a lente. E quanto mais ampla a lente, menor o impacto emocional. Ele percebeu algo libertador. Nem tudo que parece pessoal é pessoal. Grande parte da raiva vinha de assumir intenções que ele não podia provar. Ao mudar a história interna, a emoção mudava junto. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque a mente ficou mais clara. Capítulo 7. O obstáculo como treino. Com o passar das semanas, algo curioso aconteceu. As situações difíceis não desapareceram. As pessoas complicadas continuavam existindo. Mas Gabriel começou a enxergá-las de outro jeito. Ele parou de vê-las como inimigas e começou a vê-las como treino. Cada atraso era um exercício de paciência. Cada crítica injusta, um teste de controle. Cada provocação, uma oportunidade de domínio interno. Quem te tira do sério revela exatamente onde você ainda precisa crescer. Essa ideia mudou tudo. Antes, Gabriel evitava conflitos, ou explodia neles. Agora, ele os observava. Não para vencer discussões, mas para vencer a si mesmo. E quanto mais ele treinava, mais difícil ficava tirá-lo do eixo. A calma começou a se tornar sua nova resposta automática. Capítulo 8. Aceitar a natureza humana. Durante muito tempo, Gabriel acreditou que sua raiva vinha das pessoas erradas. Gente rude, gente egoísta, gente que não cumpria o combinado. Mas, à medida que seu controle interno aumentava, ele percebeu algo desconfortável. O problema não era o comportamento das pessoas, era a expectativa que ele colocava sobre elas. Gabriel esperava coerência constante, bom senso permanente, justiça em todas as situações. E o mundo simplesmente não funciona assim. As pessoas erram, falham, projetam frustrações nos outros, agem a partir de ignorância, medo ou cansaço. Não porque são más o tempo todo, mas porque são humanas. Quando Gabriel entendeu isso, algo importante aconteceu. Ele parou de se surpreender. E quem não se surpreende, não explode. Antes, cada atitude alheia era recebida como uma afronta pessoal. Agora, ele via como uma limitação do outro, não como um ataque à sua dignidade. Isso não o tornou passivo, pelo contrário, ele passou a impor limites com firmeza, sem raiva. A raiva havia sido substituída por clareza. Gabriel descobriu algo que poucos entendem. Aceitar a natureza humana não é concordar com tudo, é parar de desperdiçar energia emocional esperando o impossível. Capítulo 9. Visualizar o pior para dominar o agora. Havia uma prática que à primeira vista parecia estranha. Gabriel reservava alguns minutos da semana para imaginar perdas. Perder o emprego novamente, ser incompreendido, passar por dificuldades reais. Não para se torturar, mas para treinar a mente. Ele se perguntava: se isso acontecesse,
Como eu agiria com dignidade? No começo era desconfortável, mas logo se tornou libertador, porque ao fazer isso, o presente parecia mais leve. Os pequenos problemas do dia a dia perderam peso. Atrasos, erros, falhas, tudo ficou menor. Quem já enfrentou o pior mentalmente não entra em pânico diante do pequeno. Gabriel percebeu que a maioria das explosões emocionais vinha do medo de perder algo. Quando esse medo era encarado de frente, ele perdia poder. A mente ficava firme, o corpo calmo. Capítulo 10. Presença absoluta. Outro padrão ficou evidente. Sempre que Gabriel se irritava, ele não estava no presente. Ou estava revivendo algo do passado, ou antecipando um futuro imaginário. A raiva nunca estava no agora. Então, ele começou a praticar algo simples. Quando sentia a tensão subir, perguntava a si mesmo: o que está realmente acontecendo neste exato momento? E quase sempre a resposta era surpreendente. Estou sentado, estou respirando, estou seguro. Nada de fato o atacava naquele instante. A raiva vinha de histórias, não da realidade. Ao trazer a atenção para o agora, a emoção perdia força. O presente não alimenta a raiva, a mente fora do presente sim. Com o tempo, Gabriel passou a retornar ao agora automaticamente. E isso se tornou uma âncora. Capítulo 11. Transformar raiva em ação. Em algum momento, Gabriel percebeu algo essencial. A raiva não havia desaparecido completamente. Ela ainda surgia, mais fraca, mais breve, mais presente. E isso foi um alívio, porque ele entendeu algo que muda tudo. O objetivo nunca foi eliminar a raiva. O objetivo era não ser controlado por ela. A raiva, quando observada com clareza, carregava informação. Ela apontava limites sendo ultrapassados, valores sendo desrespeitados, situações que exigiam posicionamento. Antes, Gabriel explodia. Agora, ele respondia. Se alguém o tratava com desrespeito, ele não atacava, mas também não se calava. Falava com firmeza, olho no olho, voz estável. Se algo era injusto, ele não gritava, agia estrategicamente, buscava soluções, criava alternativas, tomava decisões. A energia que antes era desperdiçada em reações emocionais, agora era convertida em ação consciente. A raiva reativa destrói, a raiva canalizada constrói. E quanto mais ele praticava isso, mais algo curioso acontecia. As pessoas começaram a tratá-lo diferente, não porque ele se impunha com agressividade, mas porque ele transmitia presença. Gabriel havia se tornado alguém difícil de desestabilizar, e isso é algo que o mundo respeita instintivamente. Conclusão: nunca perder a cabeça é liberdade. A vida não vai parar de testar você. As pessoas continuarão errando. As situações continuarão saindo do controle. O mundo não vai se ajustar às suas expectativas. A diferença é quem você escolhe ser quando isso acontece. Gabriel não se tornou alguém frio, nem distante, nem indiferente. Ele se tornou alguém inteiro, alguém que sente, mas escolhe. Porque perder a cabeça não é sinal de força, é sinal de perda de comando. Força real é permanecer lúcido quando tudo tenta te arrastar para o impulso. Toda vez que você pausa antes de reagir, toda vez que escolhe responder em vez de explodir, toda vez que mantém a mente firme em meio ao caos, você está vencendo a batalha mais importante que existe, a batalha contra a própria desordem interna. E isso muda tudo. Muda suas decisões, muda seus relacionamentos, muda sua carreira, muda o respeito que você sente por si mesmo. Os homens e mulheres mais admiráveis não são os mais barulhentos. São os mais estáveis. Não são os que impõem medo. São os que transmitem segurança. Porque quem mantém a cabeça no lugar, mantém o controle da própria vida. A escolha está diante de você todos os dias. Reagir como sempre reagiu ou construir a calma que ninguém pode tirar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E lembre-se, o mundo pode tentar te provocar, pressionar, desestabilizar, mas perder a cabeça, isso sempre será uma escolha. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.